Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço também à equipe do Sempre um Papo a oportunidade de estar aqui na companhia de um amigo querido, estimado, que é o Luiz Vilela. Então é uma honra, vocês vão me perdoar aí os momentos de emoção por causa desse momento muito especial, como disse a Josane. Vou fazer uma breve apresentação de quem, a rigor, dispensa a apresentação. Luiz Vilela, mineiro, natural de Ituiutaba, tem uma carreira que começou precocemente, aos 13 anos de idade, começou a produzir seus primeiros textos. Aos 14 já publicava em jornais de estudante da sua cidade natal. Aos 15 anos vem para Belo Horizonte, e daqui se torna correspondente ou cronista de um jornal de Ituiutaba. E assim ele começa a se preparar para uma carreira de escritor. Aos 24 anos de idade, ele lança seu primeiro livro, por conta própria, O Tremor de Terra, que hoje é considerado um clássico da literatura brasileira, que já está, acho que, em 9ª ou 10ª edição. E esse livro vence o maior prêmio, então, daquela época no país, que era o Prêmio Nacional de Ficção, que era promovido em Brasília, concorrendo com 250 autores, entre eles vários autores consagrados, e assim Vilela começa a se destacar. E daí, a partir desse momento, ele constrói uma carreira que já são 15 títulos, entre romances, contos e novelas, outros 15, agora 16, com antologias, com os contos retirados das coletâneas que ele produziu. E a carreira do Vilela sempre chamou a atenção da crítica, do público, foi sempre bem recebido pelo público, e ganhou os maiores prêmios desse país, né? O Prêmio Jabuti, 2 vezes no Concurso Nacional de Contos do Paraná, que também, numa época, foi o concurso de maior prestígio que tinha no país. Seus textos foram adaptados já para o cinema, televisão, rádio, teatro. Recentemente, as suas 2 últimas publicações, eu vou excluir a antologia, que é mais recente ainda, mas o romance Perdição, que foi publicado em 2011, recebeu em 2012 o Prêmio Literário Nacional do Pen Clube do Brasil. E o seu mais recente livro de contos, chama Você Verá, que é o que está aqui, foi agraciado neste ano com o prêmio da Academia Brasileira de Letras na categoria ficção, que é uma categoria na qual disputam romance, teatro e contos. E ontem eu abri a internet para escrever essa breve nota de apresentação. Eu vi que Você Verá foi indicado, ontem saiu esse resultado, ele é finalista do Prêmio Jabuti, né, da edição de 2014. Sobre a literatura do Vilela também eu não quero falar nada agora, eu só começaria perguntando a ele, em seguida acho que o público fica à disposição de vocês para responder as perguntas, mas eu começaria perguntando ao Vilela sobre projetos futuros dele, o que ele está preparando para nós, aí, para os seus leitores. Vem muito a propósito. Boa noite, desculpa, né? Boa noite a vocês aí, e também faço aqui os meus agradecimentos ao Sempre um Papo, né? E na pessoa aqui representada aqui pela Josane. E, bom, quanto à sua pergunta, vem muito a propósito que eu realmente estou com um novo livro, eu diria pronto, no sentido que eu já acabei de escrever a primeira versão, que já está também corrigida, abrindo parênteses. Eu escrevo à mão a primeira versão, que hoje causa um certo escândalo nas pessoas, né? Alguns chegam, recentemente, na entrevista, a pessoa chegou a me perguntar se eu escrevia mesmo à mão ou se isso era uma lenda a meu respeito. Eu falei que não via nada de extraordinário nisso, né? Coisa absolutamente normal para mim escrever à mão. É claro que depois eu
outro motivo de estranheza e de escândalo é o datilografo. Muita gente nem sabe mais o que é isso, né? Datilografo os meus textos, que depois, numa terceira etapa, finalmente, são digitados. Olha que eu mudei o tempo do verbo. São digitados, quer dizer, não necessariamente por mim, né? Mas, então, eu estou com esse livro já, né? Quer dizer, quando eu digo pronto, já tem o fim, o the end, né? Dos filmes americanos, né? Da minha adolescência, da minha infância. The end. Já tem um fim. E esse livro já tem também o seu título, que é definitivo, né? Porque às vezes, né, no processo, o Chico, como escritor, também deve saber muito bem disso. Muda-se muitas vezes, né, Chico? Começa com o título, no processo de escrever acaba usando-se outro título, e quando vai publicar, às vezes acaba sendo um outro, e às vezes até quando o livro já está na editora, a gente dá aquele telefonema que sempre chateia o editor, né? Porque o livro às vezes já vai para impressão, olha, resolvi mudar o título, tal, né? Mas esse processo já aconteceu em termos comigo, né? Nunca cheguei assim tanto na última hora, não, mas já várias vezes mudei título de livro no processo de escrever. Mas esse surgiu pronto, hora nenhuma pensei em mudá-lo, e é definitivo, isso não tem a menor dúvida. E o título, que eu já teve um começo de divulgação, mas eu posso dizer, sem nenhum problema para vocês, que o próprio editor, futuro editor do livro, que é o editor lá da Record, que está agora publicando meus livros e vai reeditar toda a minha obra, já está tudo lá, tudo com exceção de 2 livros, por razões que não vem ao caso explicar aqui. Mas, digamos, a obra já está lá toda contratada para ser reeditada, e esse livro, então, já está lá combinado com o editor, que, diga-se de passagem, gostou muito do título, e espero que vocês também gostem, né? Depois desse suspense todo, eu vou dizer o título. O Filho de Machado de Assis. Esse é o título do livro. Para os que conhecem minimamente a literatura brasileira, sabem, né, consta, pelo menos, que o Machado de Assis não teve filhos, né? E há até o célebre final do Brás Cubas, né, ao qual se atribui um caráter muito pessoal, né, do autor, que vocês conhecem, né, não transmitir a outras criaturas o legado da nossa miséria, não tive filhos, né, não transmitir a outras criaturas o legado da nossa miséria, né? Citando meio, talvez não está muito exato, não, mas é esse o final famoso, né? Então, o meu livro, para atender aqui o Chico Mendes, né, para não ficar chateado comigo, vou dar uma ligeira ideia mais ou menos do livro, né? É o seguinte, um velho professor, no Rio de Janeiro, fazendo uma pesquisa na Biblioteca Nacional, descobre, de repente, lá nas consultas dele, que descobre, numa publicação, uma referência de uma pessoa da época do Machado, uma referência a um filho do Machado, né? E ele, então, fica tão, assim, empolgado, espantado com essa descoberta, que ele, de imediato, convida, né, quando chega em casa, ele convida um rapaz, né, que era espécie assim, de confidente, ele é um professor solteiro, né, mora sozinho e tal, e sempre precisa o rapaz que dava lá um apoio para ele, né? Então ele convida o rapaz para comunicar essa descoberta dele, né? E assim está, sabe, quase transtornado com isso, imaginando as consequências, né, que isso teria para a história da literatura, para tudo que foi escrito sobre Machado, né, como diz lá, teses inteiras escritas com base na
ausência de filhos, né, do Machado e tal. E então é isso, o livro, né? Aí, digamos que a história, né, a estrutura se baseia nesse fato e para variar, para os que me conhecem ou conhecem a minha obra, é quase que o diálogo, né, o tempo todo do professor com o rapaz, né? Agora, de passagem, né, que isso também é comum na minha obra, há, digamos, não uma estrada em linha reta, né? Há desvios, há atalhos, né? E uma série de outras coisas vão acontecendo, né, no decorrer da história. Não acontecendo no decorrer da história, mas são comentários, né, que fogem um pouquinho daquele tema, né? Aí vem tantas coisas lá que também não é interessante contar aqui agora, porque deixo aí para vocês depois, espero, lerem o livro, né? Mas, basicamente, é isso, né? Então, esse seria, ou né? Só não foi publicado ainda, mas o meu novo livro, que, se tudo correr bem, espero que saia no primeiro semestre de 2015. Ô, Vilela, eu gostaria de saber como surgiu essa ideia desse novo livro, que é uma ideia tão peculiar, né, tão brilhante e original. Como isso aconteceu? Você sabe que há pouco tempo eu me fiz essa mesma pergunta e não consegui a resposta. Sem brincadeira, tentei lembrar como que surgiu. Não que eu ache uma ideia extraordinária, tudo, né, embora eu ache bem peculiar, tudo. E, com toda sinceridade, eu não consegui lembrar aquele momento que você também, que é escritora, né, a Branca, né, a escritora nossa aqui, além de grande amiga, de tempos de faculdade ainda, né, Branca? Pois é, da filosofia, né, boas lembranças, né? Mas, realmente, sabe, às vezes eu lembro nitidamente, assim, de como que eu tive a ideia de um romance, como começou, e esse eu não consegui lembrar, com toda sinceridade, né? Pensei assim, quando? Por que, né, eu comecei isso? Não me lembro. Sabe? Não estou escondendo o jogo, não, é verdade mesmo. O Vilela, você, ao comentar aí da máquina de escrever, que você ainda usa a máquina de escrever, me lembrou de uma anedota que eu ouvi recentemente, em que um garoto que nunca viu uma máquina de escrever, mas nasceu com o computador, vê o avô, o pai, datilografando e fala assim, você digita direto na impressora. Interessante, né? Uma visão diferente de um objeto que, para a gente, foi era tão do nosso cotidiano e hoje não é mais do cotidiano das pessoas, né? Eu gostaria de fazer uma outra pergunta que vem a partir de uma... o Vilela é um escritor conhecido pela concisão, pelo trabalho que ele faz de ourives das palavras. E eu ouvi uma frase que é quase anedótica também, ela é atribuída ao padre Antônio Vieira, que também era muito conhecido pelos paradoxos que ele formulava. E ele teria, ao final de uma carta que ele dirigiu a um amigo, ele pedia desculpas ao amigo pela carta ter ficado tão longa, dizendo que ele não teve tempo de torná-la curta, né? E eu queria te perguntar se essa concisão sua também tem um preço de consumir muito tempo, ou se ela já nasce no burilar das histórias. A concisão já vem na sua escrita ou ela é trabalho posterior? Eu diria que, em parte, sim, eu tenho como uma coisa natural essa concisão, e posso até, relembrando assim, dos meus primeiros textos, não só relembrando, né, como eu os tenho ainda guardado comigo, né, nos meus arquivos, mas eu, quando, por um motivo ou outro, que dou uma olhada neles, eu já noto, sim, que eles são bem concisos, né? Textos que eu escrevi aí aos 13, 14, 15 anos, mas é claro, né, que com o passar do tempo, essa concisão foi uma coisa consciente, intencional, buscada, né? Enfim, se é uma coisa natural em mim, que em parte eu acredito que seja, mas é também uma coisa buscada e
muito, muito, muito trabalhada, né? Isso me dá um trabalho de cão, né? Porque é difícil chegar ao ponto em que eu fico satisfeito com o que eu escrevo, né? Então, eu reescrevo, aí tem todo aquele processo. Às vezes eu corto uma coisa hoje, que amanhã eu olho e acho que não devia ter cortado, e no terceiro dia eu volto a cortar, acho que devia sim ter cortado, né? Então, isso é um processo que pode durar muito tempo, seja no caso de um conto, de uma página, ou seja, no caso de um romance, aí, como foi o meu, já citado aí pelo Chico, né, o Perdição, que é o último romance que eu publiquei, que tem praticamente 400 páginas. Então, esse trabalho é uma coisa muito demorada. No caso do romance, eu costumo dizer que eu levei 10 anos para escrevê-lo, né? Costumo acrescentar que esses 10 anos que eu digo, não foi uma coisa que eu fiquei dia e noite durante 10 anos escrevendo o livro, né? Mas quem escreve também, quem é escritor, sabe que é aquela coisa da gente escrever hoje, amanhã deixa de lado, ou guarda, ou volta a escrever, né? Então, esse processo todo é uma coisa muito demorada, né? E eu costumo lembrar, o que é de conhecimento aí, tanto do Chico quanto de outras pessoas que acompanham a minha obra, que eu tenho por hábito ler em voz alta os meus textos, né? E isso, repito, né, mais uma vez, repito aqui, que tanto é o caso de um texto curto, quanto de um texto de 400 páginas. E isso eu leio em voz alta, até eu conto isso para algumas pessoas, pergunto, mas para quem que você lê? Eu falo, para mim mesmo, né? Eu sou o leitor e o ouvinte. E eu acho, assim, fantástico esse processo de leitura em voz alta, porque é quando eu descubro falhas no texto, né? E é impressionante, coisas que, às vezes, lendo, né, falhas, defeitos no texto, lendo, eu não vejo, a hora que eu vou ler em voz alta, eu percebo e vejo, quer dizer, vejo a maneira de dizer, né, escuto que não está bom aquilo, né? Então, isso tudo aí envolve muito tempo, né? Muito estafante certas horas, né? Uma coisa assim, quase um certo exagero, né? Mas quase enlouquecedora, né? Mas, no final, quando você olha para o texto, limpinho, que está bonito, que você está gostando, compensa tudo. E, Vilela, eu queria te perguntar como que é a sua rotina de escrita? Diariamente, qual que é o melhor horário para escrever para você? Tenho escutado muitos autores, muitos escritores falando que gostam de escrever de manhãzinha, né? E você? Eu não tenho isso, né? Eu sou assim meio, vamos dizer, eu deixo a coisa acontecer, né? Se um dia eu sinto que uma coisa está pintando, né, para usar a gíria, eu dou um jeito naquela hora, naquele dia, escrever aquilo, né? Mas não programo nada, né? Deixo as coisas acontecerem como acontecer e assim vem sendo, né? Explicando com mais detalhe, né? No caso, isso aí muda quando é o caso de um conto, quando é o caso de um romance, né? Então, no caso de um romance, que é um processo mais longo, né, de trabalho, eu me imponho, ou pelo menos tento me impor uma disciplina, né? Então, se eu comecei aquilo, eu tenho de continuar, né, tenho de seguir em frente. E, aliás, quando eu estava escrevendo o meu primeiro romance, com todas essas dificuldades, esses altos e baixos, tudo, eu mantinha um diário, né, que eu tenho ali até hoje guardado comigo, e um dia eu escrevi uma nota assim, 3 regras para escrever um romance: começar, continuar e terminar. Mas você escreve com muita frequência, né? O volume de obra produzido. Sim. Aí é outra questão, né? Você escreve frequência, uma frequência assim, grande. Na forma, digamos assim, aleatória, né? Desorganizada e tal, né?
Mas, sim, estou sempre escrevendo, né? E conversei com tanta gente de ontem para hoje aqui, dando entrevistas ontem, hoje, tudo, não sei. Mas já saiu esse assunto, então, foi hoje dando uma entrevista lá para a Rede Minas. Eu disse que, desde que eu comecei a escrever, aos 13 anos, até agora, que estou aqui com meus 71, eu nunca parei de escrever nesse sentido, né? Nunca... que é o comum caso dos escritores que às vezes passam a temporada, né, sem escrever, ou, sei lá, motivos são vários, né? Há os famosos casos, né, de bloqueio criativo, que pessoas querem escrever, mas não conseguem escrever, né? E não vai nisso nenhuma jactância, né? Não estou me jactando de nada, mas eu nunca tive o tal do bloqueio criativo, né? Sempre que eu quis escrever alguma coisa, com todas as dificuldades que eu fui encontrando, mas eu fui até o fim e acabei, né? E nunca tive esse processo de querer escrever uma coisa e não estou conseguindo, não sei se vou conseguir. Isso eu confesso que nunca tive, né? E costumo dizer, o que eu disse, aliás, também na entrevista lá, para resumir, que eu nunca tirei férias da literatura, né? Então, desde que eu comecei a escrever, e, mais uma vez, né, usando aquilo que eu já disse antes, não quer dizer que eu tenha, nesses anos todos, né, que é mais de 60 anos escrevendo, que eu tenha o tempo todo escrevendo. Não foi isso, né? Quer dizer, tem horas que eu não estou escrevendo nada, mas, sim, estou sempre pensando na literatura, né, sempre nas coisas que eu quero escrever, né, seja num personagem, seja numa história, seja numa imagem. Isso faz parte hoje, é a minha segunda natureza. Não consigo ficar sem isso, né? Isso faz parte de mim, sou eu. Aos 13 anos, você se descobriu escritor. Como que foi essa descoberta? E como que a gente pode deixar e trazer para as gerações futuras se tornarem escritores, sim, tão cedo, né? Buscar literatura, buscar arte? Isso foi uma coisa que aconteceu, não foi uma coisa procurada, né? Até porque nessa idade você não tem, né, muita noção daquilo que você quer ser, do que, né, você é, do que você quer ser. Mas é uma pergunta também que me fazem muito, como acredito que façam também a outros escritores, né? A minha explicação, de maneira bem resumida, né, é que eu gostava muito de ler, né, e lia muitas histórias, né, literatura, eu digo, né, e um belo dia, né, me deu vontade de escrever. Aí eu comecei, né, peguei um caderno, aliás, um caderno de escola ainda, e comecei a escrever, e aquilo foi uma empolgação total, né, foi escrevendo uma história que não acabava nunca e tal, e acabei, no final da história, acabei até rasgando essa primeira história que eu escrevi, né? Porque eu não sabia mais aonde aquilo ia parar e como que ia terminar e tal, né? Mas ficou, né, esse gosto, né, de escrever, e aí eu comecei a escrever outras, tudo, né? Sempre escrevendo, cada vez gostando mais daquilo tudo, né? E aí fui, né, com o tempo, aí todas as mudanças, quer dizer, fui descobrindo, lendo autores importantes, né, bons autores da literatura brasileira e estrangeira, e fui descobrindo aquilo, né, que seria a boa literatura, e comparando aquilo que eu escrevia com aquilo que eu lia de outros autores, né, e já, então, tomando consciência da coisa que eu tinha que melhorar, que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo. E isso aí, enfim, muita coisa, né? Mas costumo também, ao mesmo tempo, dizer, ligando aí até uma fase anterior, né, antes dos 13 anos, que eu tinha lá os meus soldadinhos, né, meus bonequinhos, né? E eu fazia com eles, assim, montava lá uma cidade, né? Então tinha, principalmente no caso dos bonequinhos, né?
eu fazia lá, criava personagens, né? O mocinho, né? O bandido, o xerife, né? E fazia de tudo, fazia as roupinhas deles, costurava, né? Fazia as botinhas, ia no sapateiro lá pegar corinho, cortava, né? E esse era o meu mundo, praticamente, quando eu era menino. Eu ficava ali horas, né? E aí tinha história, que as histórias com base, né, nas histórias em quadrinhos que eu lia também, né? Dos heróis, né? Dos quadrinhos. E dos filmes, né? Que eu via, sempre gostei muito de cinema. Os filmes de cowboys, né? Então, fazia aquilo e criava, né? Os personagens conversavam entre si, brigavam, perseguiam, né? Ficava ali horas, né? Vivendo aquele mundo que eu criava ali, né? E eu acho que depois a literatura, de certo modo, foi um sucedâneo dessa coisa que eu tive que, eu acho que a expressão me tive que abandonar, fui crescendo tudo, falei, não dá mais para ficar brincando com esses bonecos, com esses soldadinhos, né? E confesso que isso aí me deixou uma saudade imensa, né? De vez em quando eu sonho que eu estou novamente com meus brinquedos lá e brincando, tudo, né? Mas então eu chego a dizer, e disse literalmente, né, numa entrevista minha de há pouco tempo, que a literatura é hoje o meu brinquedo de adulto. Hoje você brinca com palavras. Brinco com palavras, né? Mais do que com palavras, brinco criando personagens, criando histórias, né? Exatamente aquilo que eu fazia com meus bonecos quando era menino. Né? E, enfim, eu acho que é muito isso, né? A coisa foi, de toda maneira, surgindo naturalmente, né? Luiz, essa coisa de que começou como uma brincadeira, literatura para você, e depois se tornou uma coisa mais séria, me lembra muito um conto seu que chama O Buraco. Começou como uma brincadeira e... tem uma certa razão, né? E esse conto é muito marcante para mim, que eu era professor e levei ele para dentro de sala de aula. E eu queria muito, fugindo das perguntas aqui que estão relacionadas ao processo criativo e à sua vida, eu queria que você comentasse um pouco desse conto. Não, mas o problema é que esse conto, aliás, é um dos contos mais comentados meus, já estudos até psicanalíticos, né, sobre esse conto. E, olha, não é fugir da raia, não, mas tem certos contos que não dá para você explicar, sabe? Eu acho que aquilo que está ali, a pessoa tem que ler e entender a sua maneira, tal, né? Mas o que eu vou dizer, né? Explicar o quê? Sabe, né? Desculpa aí, né? Pode até parecer um pouco deselegante eu dizer isso para você, mas realmente não sei, sabe, o que dizer sobre esse conto e outros também, né? E às vezes essa é uma característica minha, né? Perdoe, mas as pessoas sempre querem saber, né? Por que você escreveu isso? O que quer dizer isso? Eu nunca tenho respostas muito claras, porque eu não tenho para mim mesmo, sabe? E acrescento que há autores que escrevem sobre a sua própria obra, né? Explicando perdoe aí, né? O famigerado processo criativo, né? E explicam, né, detalhes, por que escreveu e por que escolheu tal cena, tal personagem, tudo, né? Eu não consigo e digo mais, não me interessa fazer isso, né? Porque eu vou amarrando essa resposta minha um pouco com o que já foi dito antes. Eu não escrevo assim da maneira assim, consciente, planejada, sabe? As coisas acontecem. Então, como aquilo me veio, eu vou escrever sobre isso, eu vou escrever sobre esse personagem, escrever essa história, começo e vou em frente e tal, e não me questiono por que eu escrevi isso, né? O que eu quis, mesmo assim eu comigo, né, dizer com isso, não me interessa. Quer dizer, me interessa que eu escreva aquela história e no momento que ela acaba, eu não fico mais pensando nela, né? Então, é isso, quer dizer, vários, não só o Buraco, né, que esse eu te falei, é um dos mais comentados contos da minha obra, né? Mas outros tantos, né? E
A pessoa então pergunta, o que você quis dizer com isso? Eu falo, não quis dizer nada com isso, eu quis dizer é isso. Né? É o que está escrito aí. Né? Sem falar naquela pergunta terrível, história, né, Chico, que, felizmente, há muito tempo que eu não escuto essa pergunta. Mas qual a mensagem do seu livro? Né? Eu respondo, meu livro não tem mensagem nenhuma. É só aquilo mesmo que você leu lá. Então, sabe, é isso, né? Agora tem autores que explicam, passo horas explicando, tal personagem meu, eu escrevi por isso, quero dizer isso, aquilo, tal, tem relação com tal outro personagem, ou isso, aquilo. Eu não faço isso. Sabe? Eu acho que, para mim, a coisa termina quando eu termino a própria história. Então, vou deixar você insatisfeito aí com a minha resposta, mas lamento, é isso que eu podia dizer. Eu queria saber o que te dá mais prazer, Vilela? Começar uma história ou terminá-la? Tá? E eu gostei muito de Boris e Doris, né? E eu li de um fôlego. Aí a curiosidade, você escreveu de um fôlego? Realmente não escrevi de um fôlego, não. A pessoa lendo parece, né, que foi de um fôlego, né? Mas não, foi uma coisa muito trabalhada, como todos os meus textos, né? Demorou a ficar pronto. Agora, a pergunta só interessante, né? O que dá mais prazer, começar ou terminar? Eu, mineiramente, diria que as duas coisas dão muito prazer, né? São prazeres diferentes. Né? O momento que você começa, aquela empolgação, né, que você vai, né, aquele embalo, né, da criação artística, né? E principalmente quando aquilo que você começou começa a te envolver de tal forma que você não quer mais parar de escrever, né? Às vezes você quer, não, quero terminar, isso seria o caso de um fôlego só, né? Mas às vezes não dá, até por questão pura e simples de tempo, né? Mas e há realmente o prazer de quando você termina, né? Depois de tanto trabalho, esse trabalho que eu já me referi aqui, é uma maravilha, né? Quando você pega assim, sabe? É uma conquista, né? Quando você pega o livro pronto, não necessariamente o livro publicado, né? Quando você fez o original, está aqui, né? Consegui ir ao fim, acabei essa história, tal. É uma coisa, acho que não tem nada igual a isso. Eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte, quando eles adaptam a sua obra para outros veículos, né, qual que é a sua sensação, o que você vê quando acontece? Eu estou dizendo que uma obra, foi o François, que foi adaptada para o cinema, né, foi muito comentada, muito vista. Queria saber qual a sua opinião quando acontece isso, sua obra é adaptada para outro veículo, como é que você vê? É muito bom, né? Sempre que você vê aí uma adaptação, eu gosto muito, né? E a essa altura eu já tenho, numa contagem assim, meio rápida aqui, umas 14 adaptações, né? Por vários diretores, de vários lugares, né? E então é sempre muito bom. Agora, as reações minhas são variadas, né? A princípio é uma coisa boa, né? Mas quando eu vejo a obra, né, eu vejo a adaptação, então já realizada, as minhas reações, você pode imaginar, diferem de acordo com cada obra, né? Então, de algumas eu gosto muito, de outras eu não gosto, às vezes nada, né? Isso é uma coisa muito complexa, né? Porque isso vai do diretor, vai da maneira dele diria até de respeitar ou não o seu texto, né? Mas eu, inevitavelmente, vou aqui repetir, né, uma parte da minha resposta, sempre me faz essa pergunta, né? Eu, primeiro, costumo dizer que essa preocupação do autor com a fidelidade ao texto, porque eles me perguntam muito também, você considera fiéis as adaptações dos seus textos, né? Eu falo, olha, essa questão de fidelidade é muito complicada, porque, às vezes, o diretor, que está muito preocupado em ser fiel ao seu texto, acaba fazendo um mau filme. E um que não está tão preocupado assim, acaba fazendo um bom filme, né? E aí eu costumo citar, já citei isso numa entrevista que eu dei ontem,
né, que eu costumo lembrar, porque eu acho que vem muito a propósito. Uma vez perguntaram ao Bernard Shaw, né, o que ele achava das traduções, né? Aí ele respondeu o seguinte, que as traduções são como as mulheres. As bonitas não são fiéis e as feias e as fiéis são feias, né? Então isso aí eu passo como eu li, né? Mas enfim é o seguinte, quer dizer, não é questão de você confiar no diretor, né? Se você confia, você autoriza, né? Porque há sempre a autorização que o autor tem que dar, e aí você não tem mais controle da coisa, né? Então, eu já tive de tudo, né? Tem coisas que eu olho assim e falo, o que é isso, né? O cara, sabe? Deixa para lá, né? Então, é isso, né? É um caso que eu, só terminando, que eu lembrei também, se eu contei ontem, quando me fizeram a pergunta, é um caso bem típico, né? Foi uma adaptação de um conto meu para aquela série da Globo, Brava Gente. Não sei se você chegou a ver alguns espetáculos, né? Foi direção do Roberto Farias, que é um grande diretor do cinema brasileiro, e com atores ótimos, né? Maitê Proença, Lília Cabral, Daniel Dantas. E tinha lá uma atriz também, cujo nome agora eu não me lembro. Mas os principais eram esses três, né? Esses três. E, bom, a conversa seria meio longa, mas, em resumo, o conto, né, é uma moça que telefona a altas horas da madrugada, tanto é que o título do conto é Tarde da Noite, dizendo que vai se suicidar, né, e que ligou a esmo e caiu no telefone daquela pessoa, né. E aí começa todo um diálogo dos dois, né? Ele fica assim meio, acha que aquilo é um trote e tal, né? Desculpa aí quem leu o conto, né? Vou ter que repetir um pouquinho aqui. Mas aí começa um envolvimento dele com ela, né? Quer saber quem é ela e tal, e ele começa, de certa forma, a se apaixonar pela moça, né? E aí tem lá ao lado a esposa dele, né? Que acorda, né, às 2 da madrugada, né, fala, quem é que está telefonando e tal, né, quem é essa pessoa, né, essa coisa toda, não. Fala para ela ligar amanhã, né, bom, e aí o cara vai na sequência e acha que a moça está, enfim, né, inventando aquilo e tal, e ela diz que não, que vai mesmo suicidar e tudo, né, e estão aqui as bolinhas na minha frente e tal, né? E o cara começa a ficar preocupado, né? Começa, mas quem é você e tal, né? Tal, né? E vai nesse diálogo, não crescendo, né? E aí vão acontecer muitas coisas, ela faz umas ironias com ele fica chateado, e ela pergunta se a pessoa que está conversando com ele é a esposa dele, e como que é a esposa dele, aí ele, né, começa a falar da esposa, ela já dormia, né, a coisa vai longe, né? É um conto, meio, aliás, longo, né? E há tantas horas lá, a coisa vai ficando um diálogo assim, angustiado nele, querendo aí já demovê-la da ideia de suicídio e tal, e, de repente, ela desliga. Né? Desliga, e ele fica, assim, na maior angústia, né, tal, e pensando nela, já, de certa forma, gostando dela e tudo, percebe que é uma moça muito inteligente, né? Pergunta se ela é bonita, ela fala que é, né? E tal, fala, esse é meu problema, aí a coisa vai longe, né? Mas aí acaba e ele fica, né, naquela angústia, esperando, né, que ela ligue de novo e tal, e não liga, e aí ele acaba de cansaço dormindo, e sonha que ela está ligando, e acorda assustado, alô, alô, né? Aquela coisa, né? E tal. Sei que termina o dia nascendo e a mulher dele ao lado pergunta, acabou aquela conversa de ontem e tal, né? E aí fala, era uma dessas moças de hoje, essas moças com problemas e tal, né? Aí a mulher comenta, e é mais ou menos no final do conto, né, essa frase, essas moças de hoje são todas assim, nosso mundo está perdido. É a última frase do conto, que por sinal é a última frase também do livro. E que
abrindo um parênteses, impressionou muito, é um crítico carioca, que ele gostava muito da minha obra, já é falecido, e ele disse na ocasião para mim, olha, aquela frase resume todo o seu livro, né? Nosso mundo está perdido. Bom, aí houve essa adaptação do meu conto, e né, a moça, que seria essa do telefonema, ela, na história, havia assassinado o marido, né? E que é, no caso, a personagem é a Maitê Proença. E a esposa do cara é a Lília Cabral. Tem umas cenas ótimas, né? Os três são muito bons, né? Mas, enfim, para resumir e para chegar ao fim, como acaba essa adaptação? Acaba o personagem, que é o Daniel Dantas, né? O cara que recebeu o telefonema de madrugada, visitando a moça que telefonou, que é a Maitê Proença, visitando no presídio, ela estava presa, ele de um lado numa mesinha, ela do outro lado, ele entregando um buquê de flores para ela, olhos nos olhos, termina o conto, né? E aí, no dia seguinte, né, day after, né, na minha cidade lá, né, e de fora 100 pessoas me telefonaram, esse aqui que é a Globo, né? Reações do tipo assim, para resumir para você. Você viu o que fizeram do seu conto? Falei, vi. E o que você vai fazer nesse dia? Não, fazer nada, eu gostei do filme. Ah, mas você gostou? Gostei, né? O meu conto é o meu conto, poxa. O filme é o filme, né? E gostei muito do filme, muito interessante, achei, né? Ah, você está brincando? Não. Então, essa questão você está vendo que é complexa, né? Quer dizer, o cara fugiu do meu livro, mas fez, agora, até certo ponto, ele foi até muito fiel, no sentido de, né, seguiu quase literalmente o texto, né? Mas esse final, ele mudou. Aí eu fiz aquele comentário para algumas pessoas, eu falei assim, poxa, você acha que a Globo, né, num programa que termina quase, acho que começava, parece que às 11 horas, ia até meia-noite, né? Praticamente era 1 hora de filme, né? Você acha que a Globo vai terminar um filme com uma ideia de suicídio, de coisa assim, deprimente, e sem o telespectador saber realmente o que foi o final? Né? A Globo não quer fazer isso, né? É a linha da editora, deixar o telespectador dormir, preocupado, pensando, né? Então, não, vamos dar um happy end, né? E é o caso que fizeram, né? Mas como a história do começo ao fim foi interessante, né? A partir de certo ponto, outra história, né? Mas só para mais uma vez, para quase terminar a história, para quem não viu o filme, é fácil, né, encontrar hoje a internet aí, né? Quem tiver curiosidade de ver ao tarde da noite. Mas tem uma cena lá que eu achei assim, maravilhosa, que não está no meu conto, né? Mas que bate muito com o meu conto. É que o personagem, o caso Daniel Dantas, ele, depois que a moça desliga, ele fica lá apavorado e pega o carro, nem de madrugada, sai lá e calcula mais ou menos onde ela morava pela conversa, e chega lá assim, é uma cena muito bonita, ele olha assim para o horizonte, né, acho que para o mar lá, a paisagem noturna, e fica assim, mas, né, como que diz, onde você está, né? Então, isso não está no meu conto, mas é a ideia do conto, quer dizer, o desespero que causou naquele cara lá, né? Aquele desespero e gostou da moça e quer evitar um suicídio e tal, né? Então, é isso, quer dizer, né, permita estender um pouquinho, que é um conto que até está aqui nesse Feijoada, que é uma antologia, né? São contos, como Chico lembrou, já publicados. Não sei se você lembrou ou não, mas se não lembrou, fica lembrado, né, Chico? Um conto chama Dois Homens, que é um conto curto, pai e filho, né, no restaurante, e um de um lado a mesa, o outro do outro. E é uma coisa contar, né, gente? Eu vou até ler, né? Muito diferente. Mas, enfim,
E aí estão lá em silêncio, um olhando para o outro, nenhum conversa. E ao redor, todo aquele barulho, né, de pessoas conversando, tal, aquele agito, né, de um bar, né? E aí, né, para resumir o final do conto, chega lá o garçom, né, recolhe lá os pratinhos, copos, né, dessa mesa, né, e aí teria que citar o final do conto, né? Mas, enfim, assim, e o garçom é uma imagem, né, do texto lá, que não vendo, né, eu faço assim, que os dois pai e filho, os dois pessoas, estariam lá como dois objetos, sem nenhuma utilidade, qualquer coisa assim, os quais seriam recolhidos junto com os copos do garçom e lançados pelo garçom, o qual, não vendo neles nenhuma utilidade, os lançaria ao lixo, né? Aí teve um cineasta aqui de Belo Horizonte, né, que queria adaptar o filme, aliás, ele é até muito conhecido, é Elvésio Marins Júnior, né? Na ocasião, ele queria adaptar o filme, o que, aliás, acabou fazendo, e é muito bom o filme dele. Ele chama exatamente Dois Homens, só que, não sei por que razão, o 2 ele pôs algarismo. Algarismo 2 não conta, não, é a palavra, né? Dois Homens. E ele um dia me ligou, falou assim, Vilela, eu estou pensando que como que eu vou fazer aquela imagem que os dois seriam lançados no lixo? Eu falei, olha, o problema é linguagem diferente, o texto é uma imagem, né? Como que você vai mostrar isso no cinema? Eu não sei, eu sei que vai ter que resolver isso. E sabe o que ele fez depois? Quer dizer, não sei se já era a ideia dele, acho que ele não chegou a falar. É uma cena, diga-se passagem, fortíssima, e que é, então, o final do conto. O garçom recolhe primeiro lá os copos e garrafas, as garrafas, os copos, talheres, enfim. Depois volta, agora eu não me lembro bem se é um só garçom, são dois, acho que é o mesmo garçom. Volta, pega o pai, né? Depois vai lá e lá fora do bar, tem dessas latas de lixo enorme, né? Ele pega, põe o cara lá no lixo, vai lá, busca o outro e põe também no lixo. Então, literalmente, ele... E é uma cena fortíssima. Você vê o garçom carregando e pondo os caras no lixo, né? É o caso, eu gostei muito. São linguagens diferentes, né? Cinema é imagem, literatura é texto, né? Em qual cidade ou em quais cidades da Espanha que você morou? Queria saber. E eu estava me lembrando aqui de uma frase do Federico García Lorca, que é um escritor espanhol, legal, claro, né? Quem não conhece. Ele era muito preocupado em fazer uma arte engajada, assim, uma arte politizada, uma arte que preocupava em sensibilizar, ele preocupava, né, em sensibilizar seus leitores para as questões sociais de seu tempo. Aí eu queria saber o que você pensa disso, se a arte tem que ser politizada ou se é desvinculada mesmo, se a arte já salva por si só, independente dessa preocupação do escritor. Morei mais tempo em Barcelona, né? Estive um pouquinho em Madrid também, mas fiquei mais tempo em Barcelona, né? Aliás, uma belíssima cidade, gostei muito lá dos tempos que eu fiquei lá. Agora, essa questão aí também é uma questão que volta e meia surge, né, em relação à literatura, né, literatura engajada ou não. Tudo. Seguinte, sabe, eu não tenho preocupações assim desse engajamento, não. O meu engajamento é com a obra, né, vamos dizer assim. Então, a minha preocupação é que seja uma obra boa dentro daquilo que eu quero fazer, né, e, se for uma obra boa, para mim, termina aí. Agora, do ponto de vista da pessoa que vai ler a obra, né? Eu acho que aquilo que eu escrevo, que sempre vamos dizer, o meu material, né, que sempre é o cotidiano, né? Então, falo de tudo, das coisas que estão acontecendo e tal, né? Então, eu acho que se a pessoa ler a minha obra, vai ver lá questões aí que estão acontecendo aí, não só no país, mas no mundo, né? De tudo, né? Aquilo que as pessoas vivem, né? Estou sempre ligado ao momento presente, né? E eu sempre também
costumo dizer que não me interessa escrever ficção histórica, né? Isso é apenas uma questão de preferência, né? Assim como não me interessa escrever também ficção científica, né? Então, eu estou muito preso ao presente, né? E costumo até lembrar de um verso do Drummond, né? De tantos versos de que eu sempre me lembro, que é com Pessoa, os meus 2 poetas preferidos, né? Mas o verso do Drummond, assim, o presente é tão grande, não nos afastemos. Eu acho isso muito bonito, né? Então, minha matéria é sempre esse, né? Para ficar um pouco no Drummond, né? A matéria é o tempo presente, os homens presentes e tal. Então, é isso. Agora, eu acho que se você fala, né, do seu tempo, da sua época, é o caso que eu já disse, nenhuma mensagem, né? Quer dizer, isso aí é para ser entendido dessa forma. Eu estou querendo que aconteça isso pelos meus livros e tal. Não, isso eu não tenho, né? Então, isso aí não... Eu acho que essa arte acaba sendo uma arte pobre, sabe, enfim, efêmera, né? Eu acho que ela não tem permanência. O senhor percebe linearidade na sua obra? Então, vou escrevendo, vem um livro, vem outro livro, outro, né? É claro que, às vezes, eu me releio até por questão profissional, de um livro que vai ser reeditado, né? Aí eu realmente releio, tenho que reler tudo, né? Mas eu não tenho, assim, ficar percebendo se eu já falei desse tema, se sempre... Agora, os críticos, sim, né, nos comentários deles, notam certa reincidência de certos temas da minha obra, né? Isso aí sim, né? É o que é normal, né? Eu acho que todo autor tem, né, certas... digamos, suas obsessões. Exatamente a palavra que eu ia dizer, né? Suas obsessões, né? Isso aí eu sei que eu tenho, né? Eu tenho noção perfeitamente que tenho, né? Mas não... com a pequena ressalva também, que tem autor que diz, né, que eu não leio livros meus, né, que eu já escrevi, nunca leio, né? Eu leio e perdoe, né, a imodéstia, até leio e gosto, puxa, coisa bacana que eu escrevi aqui e tal. Você tem que ter, sabe, a vida do escritor é muito dura, né? Você tem que ter de vez em quando esses pequenos consolos, né? Faz, nossa, rapaz, mas será que eu mesmo que escrevi esse troço aqui, né? Então, tinha esquecido que tinha escrito. Tinha esquecido já por não ler. Não, aí é bom que aí você surpreendido, esquece do esforço, né, do sofrimento que você tem para escrever e vê a coisa, mas que bom isso aqui e tal, né? Como é a relação do senhor com a crítica? O senhor tem interesse por ler crítica da sua obra, comentários? Como que isso tem impacto no seu trabalho? A crítica nunca me tira o sono. Nunca me tirou. Nem as críticas negativas, né? Nem as críticas positivas, nem aquelas que me atacam, nem aquelas que me elogiam. Agora, eu até diria diferentemente de outros escritores, nos quais eu não acredito muito nisso não, sabe? Nesse aspecto. Dizem que não leem crítica nenhuma. Né? Você já deve ter ouvido isso também, ou lido em algum jornal e tal, né? Eu gosto de ler porque deixa de ser uma resposta, né? Aquilo que você publica. Se você não quer nem ouvir, por que você publica? Não é? Então, eu acho que é uma resposta, né? Boa ou má e tudo, né? Agora, tem de tudo, né? Tem cara que você percebe que, isso eu também já disse no outro lugar, que o sujeito que vai com a sua cara, qualquer coisa que você escreva, ele vai te elogiar. E o contrário também se dá, o que não vai com a sua cara, qualquer coisa que você escrever, ele vai te meter o pau. Sabe? Mas isso é nítido para mim, né? Eu já percebi isso ao longo da minha trajetória, né? Então, o grande crítico, eu acho que é aquele que procura penetrar na obra, né? Sem se preocupar com o autor, né? Isso aí. E aí ele tentar, nessa análise, né, de uma obra, iluminar algum aspecto, né? Isso acontece, às vezes, até para surpresa do próprio autor, né? Puxa, né? Mas não sabia que eu tinha escrito isso aqui, né? Que interessante, né?
Então, acontece de tudo. Agora, outros escrevem coisas que você fala, poxa, né? Esse cara não entendeu nada. Né? E até devo dizer também, né? Desculpa, eu volto a me lembrar de outras entrevistas que eu dei, mas uma pergunta numa entrevista recente, assim, uma entrevista para uma revista lá de São Paulo, que eu dei recentemente, se eu costumo me surpreender com as críticas, né, aos meus livros. Né? E eu disse que sim, mas, acrescentei, infelizmente, de forma negativa. Dificilmente uma crítica me satisfaz de maneira completa. Né? E aí, passando para um outro departamento, que isso aí também é uma longa história, né? Para a área acadêmica. Né? Isso aí também tem histórias incríveis, né? Porque, será que tem muitos acadêmicos presentes aqui? Se tiver, vamos me linchar lá fora. Uma vez eu disse, aqui em Belo Horizonte, né, no encontro com estudantes, que meu livro tinha sido indicado para o vestibular da UFMG, o meu livro, aliás, o primeiro livro, né, o Tremor de Terra, ou foi... acho que foi mesmo Tremor de Terra. Foi. E eu, num encontro, né, foi aquela sala lotada de alunos aí de colégio de Belo Horizonte, eu disse a certa altura lá, né, a propósito de professor de universidade, eu disse que o professor universitário era o maior inimigo da literatura brasileira. Isso rendeu tanto que vocês podem imaginar, ou não podem imaginar, porque essa entrevista foi gravada, né, e circulou pelo Brasil, porque teve o apoio, na ocasião, do Itaú Cultural, veio até um representante do Itaú, e foi veiculado para o Brasil inteiro. Então, eu só não fui linchado, acho que Ituiutaba é meio longe dos centros universitários, e os caras falaram, não vale a pena ir lá pegar o cara, não, né? Mas foi, eu acho que tem na lista negra das universidades, pelas conversas depois eu soube, né? Mas isso aí depois eu até esclareci, né, que entrei em detalhes, né, que, para resumir a coisa, é o seguinte, que esse pessoal, né, claro que as raras e honrosas exceções, né, para usar o lugar comum, mas o pessoal faz umas interpretações malucas, a coisa assim, viajam no texto. Então, você fala, personagem saiu de tal lugar, né, foi para tal... Por que ele fez isso? É o cara interpretar, né? Por que ele foi para tal lugar e não foi para outro? Né? E, começa assim, a inventar tanta coisa em cima do texto. Eu costumo dizer que são ficcionistas frustrados, né? O cara não escreveu ficção, escreve ficção em cima do texto dos ficcionistas, né? Então, tem muito disso, né? Coisa que às vezes me irrita, me faz rir outras vezes, e que a certa altura eu já, para terminar esse comentário, eu costumo citar também um conto que eu escrevi, que se chama Uma Namorada, que é um conto pequeno e é uma discussão, né, entre namorados. Eles estão andando na rua, ela vai pegar o ônibus, tal, e aí aquela coisa, né, muito comum, desentendimentos, tal, né? E até que chegou o ponto, ela vai embora e ele, né, termina o conto com essa frase, né, porque ele ficou pensando, por que o amor é tão difícil, né? Isso aí teve um professor, né, que escreveu e publicou esse artigo numa revista acadêmica, e lá ele fala que o conto fala dos fundamentos basilares do ser. Eu falei, gente, que é esse troço aqui que eu não sei o que é, né? Deixa eu ler meu conto, ver se eu acho esse negócio lá, né? E aí, calma, vem mais. Aí ele, para comentar esse conto, ele cita, para dizer apenas um cara lá, Heidegger, né? Heidegger. E outros tantos, cita lá vários caras, né, desses que circulam muito pelas academias, né, que é outra característica. Você pega aí 10 teses acadêmicas ou 10 dissertações de mestrado, se você olhar a biografia, tem pelo menos 3 caras que estão em todas elas, né? E acrescentes, caras estrangeiros. Você não vê um brasileiro, né? E esse foi um dos motivos da minha bronca lá essa noite, lá nesse encontro
os escritores. E por que que esses caras que estudam a obra de autores brasileiros na academia só falam nesses fulanos, e se tem uns tantos lá, e não falam nos grandes críticos brasileiros que nós tivemos aí, se tem uns tantos lá, Álvaro Lins, né, Tristão de Ataíde, Sérgio Millier, autores que, se você for aí numa universidade hoje, na faculdade de letras, juro, ninguém sabe quem são esses caras. E foram os caras que formaram, de uma maneira crítica, né, a literatura brasileira. Sem falar, esqueci um momento aqui, do que eu considero o maior deles, o Wilson Martins, né, que tem vários volumes aí de comentários sobre a literatura brasileira. Mas você vai na universidade, Wilson Martins, tal, né? Outro para estar aí, nesse até, de certa forma, ele é mais citado, né, que é o Antônio Cândido, né? Mas, então, é isso, quer dizer, é uma coisa, para resumir, gente, ali é nada, sabe, ali é nada. Sem falar na linguagem desse pessoal, né? Hoje, tem os períodos assim, hoje tem um tal de leitor diegético, né? Eu falo, será que é algum problema digestivo que o cara tem e tem que tomar alguma coisa, e por isso que ele é leitor e tal, né? Umas palavras assim que, sabe, passam por alta sabedoria, poxa, né? O leitor que lê aquilo e fala, nossa, não entendi nada, esse livro deve ser profundo pra caramba, né? Mas né? Por que não escreve linguagem de gente, poxa? Linguagem que todo mundo entenda. Não que você tem que baixar o nível, não. Mas você pega aí, para você estar falando de crítica, você pega aí um grande crítico aí, né, de renome mundial, que é o Edmund Wilson, né, crítico americano, já falecido. Você pega, lê os textos dele, aquela coisa cristalina, você vai de ponta a ponta, não esbarra em nenhuma palavra complicada, né? E diz coisas importantíssimas. Para ficar na literatura americana, outro mais recente, que é o Gore Vidal, né? Cara também ótimo, você lê, se empolga lendo aqueles textos do cara, sabe? Com os comentários, com as ironias, né? No caso do Gore Vidal, um cara extremamente irônico. Mas, enfim, você lê e aquilo te acrescenta muita coisa. Te acrescenta, puxa, né? E o que acrescenta esses trabalhos acadêmicos? Eu estou dizendo isso porque já existem vários sobre a minha obra, né? Mas, às vezes, eu leio, começo ali, primeiro, o cara fala na porção de teoria, depois umas 30 páginas de teoria, depois ele fala umas 2 sobre a obra, e depois vem a bibliografia, que ele cata tudo quanto é livro aí que pode, para ficar uma bibliografia impressionante, né? Então, eu tenho muita bronca, sabe, pessoal? Tem grandes amigos, confesso, nessa área, né? Pessoas aí que acompanham a minha obra. Mas há bons trabalhos sobre sua obra na academia também? Há bons trabalhos? Não, eu estou dizendo, você deduz aí que não há tantos bons trabalhos. Pelo que eu estou cansando, não estaria tão furioso quanto eu estou aqui agora. Sei. Então, nesse ponto, a experiência não é boa, assim, a leitura que você tem. Estou assim, generalizando um pouco, mas claro que há exceções, há trabalhos bons, né? Mas no meio de tantos trabalhos são realidades, né? Então, há essa coisa, né? Quer dizer, eu acho que tem que haver uma mudança radical, sabe? Na chamada, hoje fala-se academia, né? Tem que haver essa mudança, para não falar em tantas outras, né? E aí vem aqueles problemas que quem é da universidade sabe, né? Que o aluno, às vezes, é obrigado, né, pelo orientador a seguir determinada linha, citar tais livros, né? Então, isso, sabe, eu acho que realmente tem que mudar muita coisa aí na academia, nas universidades, sabe? Sem falar em outras, talvez até mais importantes. Eu queria saber como é que foi essa volta, saindo do exterior para Ituiutaba. Eu vou começar a responder de uma maneira talvez meio engraçada, né? Quando eu fui entrevistado pela Globo News, o entrevistador lá fez essa pergunta. Olha, uma coisa que eu quero muito saber, por que você voltou para Ituiutaba? A minha resposta foi o seguinte: olha, eu voltei porque eu gosto muito de pescar. Ele olhou, riu assim para a câmera, né? E Ednei Silvestre, né? Para citar aí o milagre e o santo, né? E aí eu expliquei para ele, falei, não, eu falei, vi a cara de incredulidade dele, eu falei, não, realmente, porque eu desde menino eu gosto muito de pescar, né? Sempre pescava nas fazendas lá dos meus tios e tal, né?
E então, nessa época, né, quando eu voltei do exterior e tal, aconteceu que meu pai tinha uma fazenda, não tem mais, né? Aliás, meu pai também já se foi, mas tinha uma fazenda à beira do Rio Paranaíba. E, na época, foi construída a usina de Cachoeira Dourada, né, que é do Rio Paranaíba. Né? E, com isso, grande parte, ou, né, não diria grande, mas uma parte da fazenda foi inundada, né? Coisa natural. Aí, claro, todo o processo, indenização e tal, isso não vem ao caso aqui, né? Mas, então, com isso, quer dizer, o rio lá, né, na fazenda era uma coisa imensa, né? Me impressionava muito a largura do rio, né? Aquela água que você parecia um espelho, né? Uma coisa assim, desde menino que eu conhecia lá, me impressionava. Não, lá eu não pescava, claro, né? Mas aí, com essa inundação, boa parte, né, ficou assim, uma parte que não era tão profunda, né? Mas, claro, tudo tampado de água. Então, o que eu fazia, né? Eu ia para lá e pegava uma canoa que tinha lá, né? Já tinha algumas pessoas até empregadas, gostavam de pescar. Pegava uma canoa, minha vara de pescar, é claro, né? E ia pescar lá nesse lugar, lá, a coivara, né? Que parecia o resto das árvores inundadas, né? Aquela, né, ponta de árvore, assim. Ia para lá e dava muito peixe, era uma maravilha, né? E não só gostava de pescar, mas gostava e gosto muito de comer peixe, né? E então eu ia para lá e é coisa que eu ia com frequência, né? Gostava muito, às vezes ia sozinho, às vezes convidava algum amigo que também gostava de pescar. E costumo até assim, me jactar do meu know-how em matéria de canoa, né? Que eu adquiri no Parque Municipal de Belo Horizonte, no tempo que eu morava aqui, que eu estudava, né? Estudei, fiz o clássico aqui no Colégio Marconi, de saudosa memória. O clássico, né? Porque o colégio existe ainda, né? E depois, né, outro tanto tempo, na Faculdade de Filosofia da UFMG, né? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFMG. Aliás, era da UMG, depois passou a ser UFMG. Mas, enfim, nessa época eu ia muito ao parque, gostava muito de remar lá no parque. E aprendi a fazer proeso, né? Virei um ótimo remador, modéstia à parte, né? Então, nessa época, lá em Tuiutaba, né, com essa inundação, eu pegava barco lá e a maior tranquilidade, lá para o meio da água, lá, naquela coisa imensa, né? E aí, né, fui ficando, quer dizer, por outros interesses e tal, fui realmente ficando em Tuiutaba. Aí outros fatores, né? Isso, aliás, eu também, foi uma pergunta que me fizeram na TV hoje, as ligações de família, né? Tinha lá meu pai e minha mãe na época, né? E alguns irmãos, sem falar em tios e tal, né? Que minha família é quase toda de lá, né? Natural de lá. E com relação ao escritor, né? Que lá eu tinha muito mais tempo para escrever, né? Tinha menos dispersão, né? E com isso o trabalho rendia muito mais. E, de fato, né? Digo até hoje que rende muito mais, porque mesmo que você queira ver outras tantas coisas, né, e se dispersar, não tem como. Quer dizer, não é uma cidade tão pequena, né, é uma cidade hoje que está com 102 mil habitantes, segundo o último censo aí do IBGE. Mas o fato é que acaba você ficando mais ali no seu canto, né, e eu sou também meio bicho do mato, né, gosto mesmo de ficar ali no meu cantinho, não gosto muito de ficar saindo. E aí, realmente, a reunião desses fatores, né? Quer dizer, eu escrevia lá, tinha todo o tempo, né? Quando cansava, fim de semana, então eu ia lá para a fazenda pescar, né? Foi um período muito bom, né? E nas horas vagas, digamos assim, ajudava lá, servia meus pais já com, né, mais idade, né? Eu fazia o que podia lá por eles e assim continuei, né? E esse outro fator também que foi me prendendo, né? Com o envelhecimento, né? Primeiro do meu pai, né? E eu passei a praticamente cuidar dele, né? Até que ele veio a falecer. Faleceu ao meu lado, segurando minha mão. E depois a minha mãe, né? Que
também, coincidentemente, eu por 20 anos cuidei da minha mãe, né, até o fim dela. Ela morreu há 4 anos, vai fazer agora no fim do ano 4 anos. Morreu com 106 anos de idade. Morreu lúcida ainda. Então, isso tudo foi me prendendo lá, né? Agora, acrescento que eu saía muito, e até hoje saio, né? É o caso aqui presente. Quando sou convidado, né, mais para o lado profissional, né, do escritor, seja para lançar o livro, seja para uma palestra, né? E diria que sempre ocorrem esses convites e eu não atendo a todos, né? Depende também de que tipo de convite, das condições e tal, né? Mas é uma oportunidade também, aí já o outro lado, né, de vir ver meus amigos, né? E é muito bom isso, né, de fazer novas amizades, né? Então, eu acho muito importante essas saídas minhas, né? Então, é isso, né? Mas continuo lá. Agora, Crescentes também é uma coisa, falar na cidade, que mudou muito a minha cidade, dessa época que eu fui para hoje, né? A minha rua lá, que era uma rua silenciosa, né? Aliás, é a rua da minha segunda casa em que eu morei, né? Nós tivemos uma primeira lá, depois os filhos foram, os irmãos meus foram estudando fora, tudo, ficando só os pais, acabamos mudando para uma nova casa menor, numa rua que, curiosamente, é um detalhe apenas aí, digamos, sociológico, né? Na época, minha mãe gostou muito dessa casa nova, né? Onde, aliás, até hoje eu moro, e queria mudar-se para lá. E meu pai falava que não, porque aquela rua era muito silenciosa, né? E ele gostava lá de onde nós morávamos, que era a rua principal da cidade, que tinha muito movimento, né? Então, apesar de ser uma pessoa assim, ter mais retraída, tudo, mas ele gostava de movimento assim, perto dele, né? E hoje, né, imaginando meu pai, se ele disse essa frase, o que ele diria hoje dessa rua? Coisa infernal, coisa infernal. Carros e carros e carros, como em todo lugar, né? Então, costumo dizer que eu abro assim, não levanto muito cedo, né? Mas digamos que assim, 7 horas eu levanto, vou lá fora, abrir o portão, a rua, dos 2 lados já está tomada de carro, a avenida lá, né? Isso, a cidade toda está assim, né? Diria, infestada de carros. E posso dizer com autoridade, porque eu não tenho, nunca tive carros. Luiz, nós temos limitação de tempo, se o papo está bom, mas eu queria só pedir que você lesse um conto para... Eles estão lá embaixo chorando morto. Mamãe, meus irmãos, meus tios, meus primos primeiros, meus primos segundos, os amigos, os inimigos, os vizinhos, os caridosos, os curiosos, os que iam passando, os que souberam, os que gostam de ver defunto ou gente chorando, todo mundo. Às vezes fica tudo tão silencioso que começo a dormir. Mas logo alguém grita ou há um choro desatinado e eu rolo na cama com o travesseiro grudado no rosto, xingando. Não se cansam? Desde a madrugada isso. Na hora que ele morreu, minha irmã veio gritando pela casa como se fosse o fim do mundo. Acordei com o coração na garganta, quase que eu também morro. Levantei-me do jeito que eu estava, só de cueca, e fui correndo ao quarto dele. Mamãe estava lá, na cabeceira da cama, desesperada. Corri ao telefone e chamei o médico. O médico veio, examinou, abanou a cabeça. Não, não, gritava a mamãe. Estava uma cena ridícula. O velho na cama, morto, de olhos arregalados e boca aberta. Mamãe de camisola e descabelada, agarrando o papai e gritando. Minha irmã, também só de camisola, agarrada à mamãe e gritando. O médico de terno e gravata. Afinal, ele não correu tanto assim como disse.
não teve tempo de pentear o cabelo e de pôr a gravata? E eu só de cueca. Lembrei-me desses quadros, à cabeceira do morto. Só que neles nunca aparece um sujeito de cueca. E os mortos têm sempre uma expressão bela e serena. A expressão de meu pai era a última coisa do mundo que se poderia chamar de bela e serena. Era horrível, uma expressão de dor, pavor e desespero. Se eu acreditasse em inferno, diria que meu pai, àquela hora, estava vendo o inferno. Depois arranjaram a cara dele. Fecharam seus olhos e amarraram um pano ao redor de seu rosto. Chamam isso de respeito pelos mortos. Eu queria ver, num velório, um morto com aquela cara que tinha meu pai. Mas um morto não tem direito nem mais à própria cara. Logo a casa se encheu de gente. Primeiro vieram os vizinhos, os parentes, depois os outros. Eles arranjaram tudo. Meu irmão casado veio logo e tomou as providências necessárias. Na hora de botar o velho no caixão, eu ajudei, pegando nos pés dele. Depois vim para o quarto. Espero que ninguém venha aqui me chamar. Eu já avisei. Eles sabem como eu sou. A morte do velho não muda nada. Eu não tinha nada com ele em vida, por que vou ter agora que ele está morto? Meus sentidos pêsames, os palhaços. Um chegou com a cara de pêsames mais caprichada do mundo e, na hora de me estender a mão, meus parabéns. E nem deu pela coisa. Quase estourei numa risada. Aos que chegam e não dizem nada, só dão uns tapinhas e ficam um pouco abraçados com a gente. Nogueira foi um desses. Chegou e me deu uns tapinhas nas costas, mas eu não estendi um dedo para o filho da puta. Nogueira devia 1 milhão para papai, que vivia atrás dele cobrando. Mas o desgraçado sumia, que ninguém achava. E quando dava o azar de ser encontrado, prometia que viria aqui em casa acertar tudo. Papai não acreditava, claro, mas já andava cansado e doente, não queria complicação. 1 milhão. Agora o velho morreu e Nogueira aparece todo santinho, todo compungido, todo minhas condolências. Evitem de ele ter aborrecimentos fortes, dizia o médico. 1 milhão é um aborrecimento forte. Eu devia ter perguntado a Nogueira, cadê o dinheiro? Devia ter perguntado isso a ele, ali, diante dos outros, na vista de todo mundo. Cadê o dinheiro? Cadê o 1 milhão que você deve para papai? Envergonhá-lo, humilhá-lo, mostrar que foi ele um dos que ajudaram a matar o velho, fazê-lo ajoelhar-se diante do caixão e esfregar o nariz dele nos pés do defunto, fazê-lo pedir perdão, depois tocá-lo de casa a pontapés. Devia ter feito isso. Devia tê-lo arrasado de tal modo que ele jamais se esquecesse disso, assim como os que tivessem visto a cena. Que isso ficasse em sua memória, como um risco de faca na cara. Bondade diante do caixão. O morto não precisa dela. Ele está morto. Felizmente ele está morto. Seu pai foi um santo homem, me disse o vizinho,
o que papai em casa chamava de crápula. Como ele em sua rodinha chamaria papai. Santo homem. Nunca, papai. Nunca, nunca. Papai nunca foi isso. Era um homem egoísta, às vezes cruel, um marido desconfiado, um pai sem carinho, um filho distante. Mas se durante a vida dele, essas pessoas que estão lá embaixo agora tivessem chorado um pouco por ele, sido boas com ele, talvez ele tivesse sido melhor. Mas, vê-se, elas estavam esperando primeiro ele morrer. Ser bom com os vivos dá muito trabalho. Amanhã ele estará morto e iremos chorar sobre o seu cadáver. Assim é mais fácil. Santo homem, quem eles pensam que estão enganando? O morto? Eles mesmos? Os parentes do morto? Quando alguém diz isso, mamãe chora, minha irmã chora, meu irmão chora, todo mundo chora. É como uma festa fúnebre, em que, ao invés de rir, todo mundo chora e se embriaga com lágrimas, enquanto piedosas mentiras são ditas a meia voz por rostos falsamente compungidos. E no meio de tudo isso, o morto, a causa, o pretexto, o ornamento. Sua alma já descansou, mas seu corpo ainda deve permanecer enquanto dura a festa. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Acho que é sempre legal saber que a literatura tem público para nos ouvir, né? E isso nos deixa muito satisfeitos. Mais uma vez agradeço a Josane o trabalho. Gente, uma boa noite para todos e nosso muito obrigado. Você quer despedir? Sim. Tá bem, meu obrigado a vocês, né? E espero revê-los em breve, numa outra oportunidade. E uma boa